Hoje, bem, quase, em somente uma hora, um pouquinho mais de uma hora, vão fazer 26 anos da data que eu deixei Wall Street para começar a minha própria empresa, chamada Pristine Capital Management. Eu lembro como se fosse ontem. Muitas pessoas cresceram sabendo da minha empresa primeiro que eu, que foi chamada Pristine ou Pristine.com. Mas na verdade, o seu nome oficial foi Pristine Capital Management. E a ideia inicial foi que eu iria levantar fundos, eu ia pegar dinheiro, por isso que é Capital Management. Eu ia gerenciar dinheiro. Pristine Capital Management ia se tornar como se fosse um fundo de investimento que estavam crescendo naquele tempo. Eu tinha uma reputação muito alta em Wall Street. Eu estava falando para várias empresas de trading que eles estavam me chamando para fazer workshops e mostrar o que eu estava fazendo. E aí eu decidi que eu tinha muitas conexões com as pessoas. E a minha ideia de trading tinha uma demanda muito alta naquele tempo. Então eu pensei, por que eu vou fazer isso para alguém, se não eu vou fazer para mim? Então eu saí, foi assustador, porque não é que eu estava sendo pago muito dinheiro para ser um trader profissional, eu não estava. Eu tinha bônus, mas não eram nem perto do que eu estava gerando para a empresa. Então foi assustador fazer esse movimento. E eu fiz. E foi uma das melhores decisões da minha vida. Pristine Capital Management se tornou Pristine.com depois de 1995, entrando a 96, quando a maioria das pessoas nem sabiam o que era internet. Tinha um website chamado WSO.com, Wall Street Online.com, que se contactou comigo e falou: Oliver, eu estou seguindo o seu newsletter de Pristine Day Trader, é muito bom. Eu quero falar para você sobre a minha visão, sobre o que eu tenho sobre a internet. E aí eu perguntei para ele o que é internet. Então, esse indivíduo explicou para mim, da WSO.com, que depois foi um website chamado Wall Street Online, que eu estou abrindo esse site e eu estou abrindo várias ramos dentro desse site para pessoas falarem sobre futuros, bônus, títulos, opções. Para fazer uma história longa, curta, eu me tornei o componente de opções desse site. Mas todas as pessoas que se inscreviam nesse website, mais de 90% queriam o meu newsletter. Não queriam os de títulos futuros. Eles só queriam o Pristine Day Trader. Então eu me tornei a força dominante desse site. E aí eu falei pra ele: por que você não trabalha pra mim? Sabe? 90% do seu lucro vem das vendas do meu newsletter institucional do Pristine Day Trader. Então por que você não vem trabalhar comigo? E aí foi quando a gente abriu o Pristine.com e a nossa presença na internet começou a crescer muito a partir desse momento, sendo conhecido internacionalmente. Eu tive mais de 4 milhões de pessoas seguindo nossos newsletters. Desde o Pristine Day Trader, as pessoas queriam aprender mais, então eu comecei a ensinar traders institucionais que estavam inscritos nesse newsletter. Naquele momento eu cobrava $25.000 por pessoa por uma semana, em aulas de máximo 10 pessoas. Eu fiz isso por 10 anos. E aí eu comecei a ensinar
pessoas regulares, quando a internet começou a explodir mais, e aí o movimento começou a mover de institucional para pessoas regulares, então eu comecei a modificar meus treinamentos, e as pessoas me perguntavam, Oliver, onde que eu devo tradar? Aí eu abri minha própria corretora para pôr meus estudantes e traders. E aí depois eu me tornei a segunda maior corretora online nos Estados Unidos. E isso não foi a primeira, foi a segunda firma de trading de corretoras online nos Estados Unidos. E, e o resto foi história. Mais de 12 anos eu cresci essa empresa e fizemos história. Alguns de vocês conhecem meu ex-sócio, que eu trouxe ele para Pristine 1 ano e meio depois que a gente abriu isso. Eu lembro dele entrando no meu sótão em Nova York, que era quente esse sótão. Então eu falei para ele, traz um ventilador. E ele levou um ventilador, nós pusemos aí do lado da mesa e quando a gente estava como se fosse escola. E todas as vezes que nesse tempo do ano, nessa época do ano, eu fico um pouco nostálgico. Porque, claro, a maioria das pessoas vão falar sobre o 11 de setembro e a tragédia que aconteceu com as Torres Gêmeas amanhã. E eu também penso nisso, porque isso foi um impacto grande na minha vida também. Mas eu também sempre penso do começo da minha vida independente profissional como trader, que começou em 11 de setembro de 1994, 26 anos atrás. Não sei se isso faz eu um dinossauro, mas isso com certeza faz de mim um pioneiro. E agora eu estou aqui para você. Que louco é isso, né?